Senhor, povo amado, em Cristo, aqui a Bispa Amélia, nós estamos aqui para fazermos então a nossa reunião bíblica, o nosso estudo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Nós saímos agora de um grande evento em Cape Town, onde reunimos somente senhoras para falarmos do dever da mulher e o poder da mulher que ora. E realmente foi uma benção um pouco cansada ainda, mas foi uma benção. O mover de Deus se fez sentir, a presença do Pai ali esteve. E tenho a certeza absoluta que a semente ficou em Cape Town. Temos a certeza absoluta. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Quando nos deixamos sermos usados por Ele. Às vezes, as pessoas dizem, os homens de Deus estão aí para ajudar o povo de Deus. Mas há mais pessoas no mundo do que pessoas dentro da igreja e serem salvas. Paramos e pensamos, por que esta diferença? Ou por que isso se faz sentir muito? Porque todas as vezes que a gente temos problemas, ou desafio bate a porta, ou a maré levanta-se, nos esquecemos quem nós somos. Nos esquecemos quem nos pode ajudar. Nós vamos por aquilo que sentimos e por aquilo que nós estamos vendo. Então, se nós formos guiados por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós estamos vendo, então nós vamos buscar ajuda em sítios errados. E não tem como sermos ajudados, porque nós não somos ajudados por um título ou porque ficamos o tempo todo dentro de uma igreja. Não. É porque em quem nós temos fé, em quem nós cremos, em quem nós acreditamos, em quem nós somos seguidores, e se nós ouvimos, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é aprender a ouvir. Então, quando eu ouço e aprendo a ouvir, eu farei aquilo que eu ouvi. A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para que eu seja guiada e conduzida. E somente fazer o que a palavra diz. Então, agora vejamos. Eu tenho problemas e eu vou pedir ajuda a uma igreja, a um homem de Deus. Eu quero me sentir bem. Mas eu não quero permanecer bem. É diferente. Porque quando eu vou pedir ajuda ao homem de Deus, eu estou pedindo ajuda a Deus. Então, o homem de Deus não vai resolver primeiro o problema. Ele vai resolver a causa do problema. Porque vejamos, a Bíblia diz que quando um demônio sai do nosso corpo, ele anda ao derredor procurando quem devorar. E se ele vê que a casa dele está vazia, ele volta. Mas ele não volta sós. Ele traz 7 demônios poderosos. A vida torna-se 7 vezes pior. Então vejamos. Se eu estou 2, 3 anos, 4 anos, 6 anos, lutando com a mesma situação, e se fico melhor ou fico bem uns dias, um mês, e depois a situação volta. Então é porque há uma causa. Se este demônio sair sem você tratar a causa, se é o pecado que excede a si uma maldição, ou porque você não tem conhecimento da palavra, e você obedece o desejo, o querer da carne, e porque obedecer o querer da carne, então você dá acesso
que o ladrão, dá acesso ao ladrão, que ele é que vem para matar, roubar e destruir. Então como é que eu devo lutar com este ladrão? Como é que eu devo lutar com este homem que vem para matar, roubar e destruir? Tratando a causa. E por que esta porta está aberta? Não estou fornicando. Estou fornicando e é pecado diante de Deus. Sou fofoqueira, é pecado diante de Deus. Não, mesmo tendo condições, não ajuda ninguém, é pecado diante de Deus. Eu sou uma pessoa que onde está, só faço confusão, é pecado diante de Deus. É um beberrão. É um pecado diante de Deus. Vários pecados o homem comete, vários pecados o homem comete, que dá acesso ao mal à nossa vida. Então, se esse mal em minha vida está causando problemas, vários tipos de problemas, como é que eu devo fazer para que eu me sinta bem e resolva esta situação? Eu tenho que resolver a causa. Se é prostituição, eu tenho que deixar de me prostituir. Porque quando eu me deixar de me prostituir, dizer a prostituição é pecado, dá acesso ao demônio, dá acesso ao mal, e ele que vem para matar, roubar e destruir. De onde vem esse querer, esse desejo da carne? Então a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então eu preciso fortalecer o meu espírito, eu preciso conectar-me ao dono do espírito, eu preciso saber o que o dono do espírito diz para que eu possa combater a vontade, o querer, o desejar da carne. Eu não sou devedor da carne. Então se eu, em primeiro lugar, renunciar a esse querer, esse desejo que dá porta ao mal, então entenda uma coisa. Esse demônio vai embora. Quando ele vai, porque ele não vai encontrar mais nada que eu possa satisfazer. Ali eu terei autoridade, usarei a autoridade que me foi dada para o expulsar. Quando ele for embora, tudo que ele trouxe ele vai levar. Porque quando eu me tornar nova criatura, lutar contra com concupiscência, o querer, o desejar da carne, ser lavada, entenda uma coisa. Luz entra. Onde tinha trevas, entra quê? Entra luz. Então se entra luz, tudo aquilo que o maligno trouxe, ele vai recolher a trouxa, ele vai recolher tudo que ele trouxe, ele vai embora. Então se ele vai embora, ele leva tudo que é dele. Ali eu começo a tratar da causa e sequelas que foram deixadas através deste mal. E eu obtenho não só a cura, mas o livramento, a libertação. Por isso é que muitas vezes as pessoas vêm e dizem: mas eu senti o mal sair. Eu dormi bem. Eu senti o mal sair. Eu dormi bem, sinto-me leve. Ok. E depois? E depois eu vou continuar com a mesma vida. Então vai entrar seres poderosos. Você resolveu o problema, não resolveu a causa. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz em relação a isto. Em Romanos 8, 2 diz assim: guiados pelo Espírito. Quando nós somos guiados por Ele, então tudo que a gente fizer onde for, vamos agradar ao Pai. Então vejamos uma coisa. Diz assim no 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Você não é devedor. Você nasceu à imagem e semelhança de Deus. Para que Marcos 16, 15 se cumpra, ide e pregar o Evangelho. Você nasceu com um propósito, servir ao Pai. Então você não deve a carne. A carne do pó veio do pó, ela vai. Mas você é um espírito que precisa alimentar esse espírito de acordo com o dono do espírito. Por isso é que o Romanos 12 está dizendo: não, você não é devedor da carne.
para fazer o querer, o desejar, o que ela quer. Não, você, o espírito, ela é fraca. Mas o teu espírito é forte quando você é guiado, conduzido pelo dono do espírito. Ali vencemos a concupiscência de que da carne. Então seremos livres, libertos em Cristo Jesus. Então entendamos o porquê que muitas são as vezes em que o problema vai e volta. Porque você não está cortando a árvore pela raiz. Quando nós queremos botar uma árvore, tem que ser para onde? Pela raiz. Porque se a gente cortar ao meio e a raiz permanecer, ela vai, de novo, crescer e dar frutos. Isso acontece na nossa vida. Quando nós tratamos o problema e não a causa. Qual é a causa desta enfermidade? Você precisa saber. Eu preciso aprender a resolver qualquer tipo de situação pela raiz. Pela raiz, continuando. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. A Bíblia está dizendo em Romanos 8, 13, se nós vivermos segundo a carne, morreremos. Não teremos vida da eternidade. Como mulher de Deus. Porque você vai morrer debaixo de um pecado, debaixo de uma maldição, debaixo de uma desobediência, porque você está desobedecendo a Deus. E a Bíblia diz, aquele que desobedece é desobediente. Ele diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz, o feiticeiro não dê a vida. Então, se eu sou desobediente, e a Bíblia diz que a desobediência é como o pecado da feitiçaria, e o feiticeiro rondeia a vida, então, eu me estou a condenar a mim mesmo. Então, tudo em nós não há um culpado. O culpado somos nós mesmos, que somos desobedientes à palavra. Ele está dizendo, se viver segundo a carne, morrerás. Não terás vida na eternidade. Por quê? Porque você desobedeceu o teu guia. Você está desobedecendo o teu guia. Aquele que te criou, o teu Criador. E ele diz, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificados a obra do corpo, vivereis. Vamos viver. Dar vida. Dar vida ao Espírito, através da palavra. Fazer o que o dono diz. Então entenda. Não, hoje a dor de cabeça passou. E as portas fecharam. Não, as portas estão abertas. Estão abertas. Se estão abertas, o mal vai entrar. Não importa o tempo. Muitas são as vezes que as pessoas dizem assim, não, eu estou há X anos neste pecado e está tudo bem. Não está bem. Nunca. Porque quando você pensar que está bem, então você está a dizer que a Bíblia não é verdadeira. A Bíblia diz que o que o homem semear, colherá. Não importa o tempo. O que o homem semear, vai colher. Não importa o tempo. O bem que às vezes você está a sentir são as tuas emoções. Mas o teu espírito, a tua alma está ferida. E há situações na nossa vida que não é com medicamento. Por isso é que às vezes nós vemos que pessoas que estão com depressão, uns são curados, os outros acabam por quê? Suicídio. Porque o problema estava onde? No espírito. As coisas do espírito tratam com o quê? Com o espírito. E as coisas da carne resolvem com o quê? Com carne. Se a carne te leva a destruir o espírito, a pecar, então luta contra ela.
Não obedeça àquela voz da carne. Não obedeça ao querer da carne. Porque o pecado te separa de Deus. E o salário do pecado é morte. O pecado te separa. Então, o dia mau virá. A todos nós. O dia mau hoje está bem, ok, mas amanhã não estará bem. Porque você não manda o mundo. Você não manda o mundo. Hoje tem pão, amanhã não vai ter pão. Hoje pode andar, amanhã não vai andar. Então, como fica? Se todo momento eu não me preparei, obedeci que? A carne. E vê que ele diz, as obras do corpo vivereis. Porque todo o que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos aqueles 14 que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Se são filhos, então tem direito de desfrutar o que a casa do Pai tem. Então, você só desfruta o que a casa do Pai tem quando você é considerado filho, não servo. O servo não tem direito à herança do seu patrão. O filho tem direito à herança do pai. Porque filho. Então, como nós queremos viver a herança do papá, dos seus, se eu sou servo. Não, você tem que ser filho. Está aqui escrito. Os filhos são aqueles que obedecem. Os filhos são aqueles que cumprem os mandamentos. Os filhos são aqueles guiados por ele, que renunciaram à carne, que deixaram o pecado para trás, permitiram-se ser escolhidos, deixaram-se ser escolhidos. Então, quando nós somos filhos do Pai, mas eu sou filho, eu trabalho para o Pai. Não, tu trabalhas para aquilo que é seu. Porque quando tu és filho de Deus e tu estás a servir a Deus, estás a trabalhar na tua própria herança como filho. Estás a preservar, estás a guardar, estás a proteger aquilo que é seu, aquilo que te pertence. Quando um filho trabalha na empresa do Pai, é para quê? Porque ele está a guardar o que é dele. O servo não. O servo trabalha com salário. Porque ele não tem direito à herança. Ele não é herdeiro. Então vejamos, e quando nós somos filhos, vejamos o que a Bíblia diz. No 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, a qual podemos chamar Abba Pai. Eu fui adotado por ele. O meu DNA mudou, agora eu tenho o DNA de Cristo. Agora eu sou filho, ele adotou-me como filho. Então eu já não sou escrava do pecado. Eu já não sou escrava do mundo para viver segundo a lei do mundo. Eu vivo no mundo, sim, para um único propósito. Marcos 16:15. Cumprir o propósito de Deus em minha vida. Por isso deixo-me ser guiada por Ele. Por isso deixamos-nos sermos guiados por Ele. Ali está. Quando a Bíblia diz que há diferença daquele que serve e daquele que não serve. Ele não diz a diferença daquele que clama, que levanta as mãos. Ele não diz que há diferença daquele que vai para a igreja. A diferença daquele que tem título. Não, que serve. Que cumpre. Que é guiado. Que é ouvinte. Que renunciou às coisas do mal. O costume da carne, deixou de viver a carne para viver o espírito, a vontade do espírito. Então, e continuando no 16, e o mesmo espírito testifica, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O meu espírito testemunha, testifica com o Espírito de Deus, e Ele é meu testemunho. Então Ele é meu juiz, Ele é o meu advogado. Quando o mal levantar-se para acusar,
do meu passado, ele levanta o meu e diz, não, renunciou. Eu paguei um preço. Agora me pertence. É uma nova criatura. Tu não podes, Satanás, acusar o passado, porque o passado já passou. Vamos conjugar o verbo no passado, já passou. Então, ele diz, não, foi lavada e redimida pelo meu sangue, eu paguei um preço. Você já não pode acusá-la. Não há condenação. Para aquele que não vive segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito, não há condenação. Ele diz, não teme, não tenha medo, não aceite o acusador que te vai acusar. Não, você quem é? Você não é filho de Deus. Você fez isso, você fez aquilo. Não, eu renunciei, eu confessei e eu me arrependi. E prometi que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Abri o meu coração para que o Espírito Santo de Deus entrasse e fizesse morada. Hoje eu sou uma nova criatura. Então eu já não vivo segundo a carne. Se eu já não vivo segundo a carne não me pode condenar. Eu vivo segundo o quê? Espírito. Porque ele testifica o testemunho a teu favor. Eu me levanto em teu favor como comandante, como juiz, como teu coronel. E quem pode passar por cima de Deus? Justamente que? Ninguém. Continuando. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. É aquilo que eu disse. E se nós somos filhos, somos herdeiros, eu tenho direito. Por isso que ele diz, de onde vem o teu socorro? Salmo 27. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde vem o teu socorro? E muitos dizem, vou buscar no mundo. Não, já-se no maligno. O ladrão é que vem para matar, roubar e destruir. O mundo não tem nada para dar. O mundo não tem. Isso que é herdeiro. E também é herdeiro de Deus. E o Cordeiro de Cristo. E se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você padece porque você é julgado. Quando você tem a Deus, o mundo te julga. Um dia ele te serve, um dia você o serviu. Um dia você agradou o mundo. Mas o mesmo mundo que você o serviu, que você o agradou, ele vai se levantar para o destruir. E ele diz, você está padecendo, ou padeceu por causa do meu nome, eu estou contigo. Nunca serás destruído se estiveres com Cristo. Ele diz, estás comigo, padeceste, mas comigo foste exaltado. E é o tempo que ele te exalta. Há tempo que ele revela a glória dele em sua vida. E aqueles que apontavam o dedo para você ir para a igreja agora, para você deixar as festas, as bebedeiras, prostituição e tudo isso, eles começam a ver a glória de Deus em sua vida. A diferença, a luz, a coroa de Deus em sua vida. Então entendamos uma coisa. O problema é em nós. O problema é nós. Resolve-se pela raiz. Quando deixamos-nos sermos guiados por Deus. É a nossa mensagem para hoje. Louvado seja o nome do Senhor.